Olá, fera! Aqui nessa questão nós temos um disco circular de ferro, representada pela cor preta aqui, que vai encaixar exatamente no buraco aqui de um disco de cobre, tá bom? De um bloco de cobre. Cobre aqui está na cor azul, tá aqui o cobre, tranquilo? Isso a 0 graus Celsius. Quando a gente esquentar o conjunto, o que é que vai acontecer? O disco de ferro que está aqui no meio, ele vai aumentar de tamanho. O disco de ferro vai aumentar de tamanho. Só que a gente sabe que o buraco aqui do cobre, olha para o cobre como um todo também vai dilatar e o buraco acompanha essa dilatação. Sendo que o coeficiente de dilatação aí do cobre ele é maior do que o do ferro, fazendo com que deixe um espaço vazio entre o ferro e o cobre. Entenda essa ideia, né? Entenda esse raciocínio, né? Ó, o cobre aqui ao redor ele vai crescer mais do que o ferro, porque ele tem um coeficiente de dilatação maior. Esse buraco vai acompanhar a dilatação do cobre. Lembre que quando a gente tem um furo no meio de um disco, ele dilata como se fosse feito do mesmo material que está ao redor, beleza? Então lembra, ó, o ferro aqui ele vai crescer, ele vai ficar maior aqui do que antes, a área dele aumentou. Só que o cobre que está ao redor aumentou mais ainda, beleza? Ótimo, a gente vai trabalhar aqui com o ferro, que tem uma área inicial do ferro, ele diz aí, ó, de 100 centímetros quadrados. E nós vamos trabalhar no cobre com o buraco do cobre, tá bom? Então a área inicial do buraco do cobre vai ser também de 100. Ele diz que no início eles se encaixam perfeitamente. O que ele quer nessa questão é essa área aqui que ficou vazada, tá bom? Essa área da coroa circular vazia. É essa aqui que eu vou destacar em vermelho. Essa aqui é a pergunta dele. Então o que a gente precisa encontrar? A gente precisa encontrar quem vai ser a área final do ferro e a área final do buraco aqui do cobre, tá bom? A área final do ferro e a área final do buraco de cobre. E aí essa área que está em vermelho vai ser a subtração da área final do cobre menos a área final do ferro. É isso que a gente tem que encontrar. Então vamos lá? Quem vai ser, vamos lá para a expressão, ó, ΔA, A0 beta, delta teta. Vamos aplicar isso para o cobre, vamos lá para o buraco aqui do cobre primeiro. Esse ΔA para o cobre vai ser a área inicial do cobre, 100 centímetros quadrados, vezes o beta do cobre. Cuidado que ele nos deu o coeficiente de dilatação linear. A gente tem que multiplicar por 2, tá bom? Ó, para o cobre, esse coeficiente de dilatação linear é 16 10 a menos 6. Logo, o beta dele, que é superficial, é o dobro. Ó, coloquei o 2 aqui. E a variação de temperatura é 100. Então, olha, fazendo essa continha aqui, a gente descobre que a variação na área do cobre foi de 2 com 16 dá 32, 10 a menos 6 com 10 ao quadrado dá 10 a menos 4, 10 a menos 4 com esse outro 10 ao quadrado dá 10 a menos 2. Então, olha, vai dar 0,32 centímetros quadrados. Pensa comigo. Se a área inicial do cobre era 100 e a variação da área do cobre vai ser de 0,32, lembre que variação é a área final do cobre menos a área inicial do cobre, que é 100. Isso vai dar 0,32. Passando para lá, eu encontro que a área final do cobre vai dar 100,32 centímetros quadrados. Já temos um bom número, ó, que é essa área de K, ó, limitada por aqui, que eu estou fazendo o desenho agora, ó, destacando agora. Essa área de K foi a área que a gente descobriu, a área do buraco do cobre. Tranquilo? A gente vai descobrir agora essa área que está em preto aqui, que é a área do ferro. Então vamos lá, vamos aplicar a mesma expressão para o ferro. Variação da área do ferro vai ser a área inicial do ferro, que é 100. O beta do ferro, mais uma vez, ele deu o coeficiente de dilatação linear. Eu tenho que multiplicar por 2. 2 vezes 10 vezes 10 a sexta, a menos 6. Vezes a variação de temperatura, que é 100. Então a variação na área do ferro vai dar 2 vezes 10 ao quadrado com 10 ao quadrado dá 10 a menos 4, 10 a quarta, com esse 10, 10 a quinta, com 10 a menos 6, 10 a menos 1. Então nós temos 0,2 centímetros quadrados. A variação na área do ferro é a área final do ferro
menos a área inicial do ferro, que é 100. Isso está dando 0,2. Logo, a área final do ferro vai dar 100,2 centímetros quadrados. Como a gente já previa, a área do cobre, do buraco aqui do cobre que abriu, vai ser maior do que a área do ferro que está aqui em preto. Então aquela área em vermelho, que é o X da questão, é a pergunta dele, essa área que está aqui em vermelho, ela é a área do buraco do cobre no final, que é 100,32, menos a área do ferro no final, que é 100,2. Logo, essa área final aqui que está em vermelho, que é o que ele quer, vai ser 0,12 centímetros quadrados. Essa aqui é que é a resposta final. Tranquilo? Um forte abraço e até a próxima.